nossa imaginação a partir daquilo que a gente ouve falar sobre eles. Pedro, quer completar? Gente, bom dia. Meu nome é Pedro, como você apresentou. Eu sou técnico de medida aqui na Brasilândia, aqui no Jardim Princesa, Despertar para a Vida. Minha formação é Sociologia e eu também atuo como professor, sou professor de Sociologia na Diretoria Norte 2. Então, também eu conheço a realidade de sala de aula, muitas das dificuldades que vocês passam. Eu também passo no meu dia a dia. Para quem não sabe, Sociologia é obrigatório, né, há alguns anos já, no currículo escolar, mas só para o ensino médio, né, então também para o público adolescente, tirando as salas de EJA, né. Em geral, eu atuo com adolescentes nesses dois serviços que eu trabalho. E com relação ao que o Marcos está falando da característica do público, né, é exatamente isso, né, a gente concorda, acho que plenamente que esse público não é um público característico, ainda que eles tenham algum perfil, sei lá, às vezes tatuagem, gírias, gostos musicais parecidos. A gente sabe que eles não são diferentes dos outros alunos, dos outros adolescentes, dos vizinhos deles, dos nossos parentes, muitas vezes, principalmente quem mora na periferia. E realmente ressaltar que o que difere eles, de fato, é o boletim de ocorrência. É o fato deles terem cometido um ato infracional. Não é um perfil característico tal que seja muito diferenciado. É que esse garoto, em algum momento, cometeu um ato ilícito, né, contra a lei, às vezes uma coisa até um pouco danosa, assim, as infracionais consideradas simples. E que, enfim, ele foi pego, ainda tem essa questão, né? Tem muitos outros adolescentes que cometem os mesmos atos e que não foram pegos, simplesmente. E por isso eles acabam não sendo taxados como LA e acabam não sofrendo uma série de outras situações, não só no ambiente escolar, como na própria comunidade, com os vizinhos, do que aquele que foi pego, que está cumprindo a medida, muitas vezes corretamente, e que, né, teoricamente, não cumprindo a medida, não deve mais nada para a justiça, pode tocar a vida dele normalmente. Mas a gente sabe que tanto o adulto também, né, o egresso do sistema prisional, também na prática não é bem isso que acontece, né, acaba sofrendo discriminações. E com relação à questão da classe social também, que o Marcos comentou, a gente sabe que só o caminho, desde a abordagem policial, que às vezes o caminho não é o mesmo. Adolescentes de classe social mais abastadas, de bairros, né, mais favorecidos, digamos assim, também usam drogas, também muitas vezes cometem outros equívocos, e muitas vezes a abordagem policial que é dada de uma maneira diferente, ou mesmo quando chega na justiça, o tratamento e a sentença é diferenciada com relação a adolescentes de periferia, e por isso que muitas vezes os números tendem a mostrar ou parecer que esses meninos moram, sei lá, mais na Brasilândia do que no outro bairro aí, mais favorecido. E isso acaba acarretando, sim, numa discriminação, e eu costumo, nas minhas aulas de Sociologia, eu costumo falar para os alunos que isso acho que é uma questão muito interessante para a gente analisar, porque quem discrimina, muitas vezes, eu acredito que na maioria das vezes, não tem a intenção de discriminar o outro, não quer discriminar. A gente discrimina muitas vezes por preconceito, por falta de conhecimento, e sem querer a gente acaba falando algo, tendo uma atitude que esse garoto, essa pessoa, acaba se sentindo constrangida. E, só para finalizar, né, quem discrimina, como eu falei, muitas vezes não se dá conta de que está discriminando. Mas quem é discriminado sempre, todas as vezes, percebe que está sendo discriminado. E daí em diante ele acaba, enfim, as ações dele acabam refletindo esse ato. A questão da discriminação, ela coloca, muitas vezes, para esse adolescente, para esse jovem, uma situação de maior risco, de maior vulnerabilidade para o seu desenvolvimento. Quando a gente fala muito de direito da criança e tal. O que é o direito da criança? Por que existe o direito da criança? O que é esse direito que é chamado de direito universal? Universal porque é o direito de todas as crianças, de todos os adolescentes da nossa sociedade.
não é só para eles que a gente trabalha, mas para todos, para os nossos filhos, inclusive. Então, essa universalidade do direito é importante porque, a partir do Estatuto da Criança, todas as condições necessárias para o desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer adolescente, né? A gente sabe, a gente trabalha com criança, sabe que para uma criança se desenvolver adequada e integralmente, a gente precisa de que algumas condições estejam dadas para que essa criança se desenvolva. Essas condições, que é a segurança afetiva, a escolarização, a alimentação, moradia, saúde, essas questões todas que precisam estar garantidas para essas crianças, passam a ser, depois do Estatuto, direitos dessas crianças. Entendendo que toda criança precisa disso para se desenvolver, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança transformam essas condições em direitos. Qualquer criança tem, então, direito a essas condições para que possa se desenvolver adequadamente. Quando a gente passa a discriminar alguma criança em alguns espaços ou em algumas políticas que são criadas ou que foram criadas para atender a essas necessidades dessas crianças, a gente coloca em risco o desenvolvimento dessa criança. O desenvolvimento integral e pleno dessa criança estará ameaçado. E é isso que a gente sempre fala, que a discriminação, por exemplo, quando esse adolescente é discriminado, ou seja, quando ele é colocado à parte em alguma situação, ele tem aquele direito de participar integralmente daquela atividade, tendo aquele direito violado, ele tem o seu desenvolvimento também ameaçado. Quanto mais violações, maior o problema, maior a dificuldade para que esse desenvolvimento ocorra de forma adequada, plena e integral. Então, é disso que a gente fala, para a gente cuidar bastante de combater toda forma de discriminação a esses adolescentes, até porque eles são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Essa história de pessoa em condição peculiar também é uma expressão que vem já de muito tempo, desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente pensa, né, todos nós estamos em desenvolvimento, independentemente da idade que tenhamos, todos nós estamos ainda nos desenvolvendo. Porém, na primeira idade, na infância e na adolescência, a gente sabe que esse desenvolvimento é muito mais complexo, muito mais intenso, né? E que, portanto, a criança e o adolescente precisam desse cuidado maior, porque eles estão vivendo uma fase de desenvolvimento muito mais importante e determinante para o resto das suas vidas. Então, por isso, a necessidade de se cuidar bastante dessa fase de desenvolvimento. Aí o Pedro falou uma coisa assim, bom, quando o menino, quando a gente discrimina, a gente muitas vezes não percebe, mas quem é discriminado sente isso imediatamente, né, e reage de alguma forma a isso. Aí a gente colocou ali, por último, uma questão que é os mecanismos de defesa, que é uma expressão que vem da psicologia, né, acho que até da psicanálise, acho que mais da psicanálise até do que da psicologia, que é a história de como é que cada um de nós reage diante de situações ameaçadoras ou diante de situações constrangedoras, diante de situações em que a gente não se sente muito bem, né? Nessas situações, cada um de nós reage de um jeito, né? Todos nós já passamos, com certeza, por várias dessas situações, e alguns de nós já até conhecem mais ou menos, eu reajo mal em tal situação eu reajo desse ou daquele jeito e tal. A gente tem, cada um de nós, na nossa personalidade, uma forma de reagir a essas situações. E isso, em psicologia, é chamado de mecanismo de defesa. Defesa a situações que nos ameaçam ou que nos colocam em situações desconfortáveis, né? A discriminação é uma delas. E o adolescente também utiliza-se de mecanismos de defesa nessas situações em que ele se sente discriminado. Uma coisa que a gente gosta, um dos mecanismos que é muito utilizado pelos adolescentes e jovens nessa situação, que a gente queria destacar, não é o único, mas é um mecanismo que eles muito frequentemente usam, é a postura agressiva.
O menino sabe que essa postura assusta muita gente, ele sabe do estigma que carrega, ele sabe de como ele é visto pela sociedade. Muitas vezes ele faz uso dessa imagem, né, dessa imagem de perigoso, dessa imagem de um sujeito ameaçador, né, de um criminoso perigoso, ou coisa assim, e até, vamos dizer, que ele dá um plus até nessa imagem, né, para parecer mais perigoso, ainda mais ameaçador ainda, que é uma forma de se defender da situação de discriminação. Então, antes de eu ser rejeitado, antes de eu ser colocado de lado, antes de eu ser chamado de lixo, coisa assim, eu vou reagir, eu vou para cima, eu já vou me colocar como tal. Muitas vezes, diante de uma situação que ele se vê ameaçado, ele reage dessa forma. Eu trabalhei muito tempo com crianças em situação de rua, com adolescentes com conflito no meio e tudo mais, e a gente percebe que depois de um determinado momento em que esse menino começa a perceber que naquele ambiente ou naquele grupo de pessoas, ou na relação com uma determinada pessoa que seja, ele já não precisa muito, que aquela pessoa não o ameaça, não vai tratá-lo com discriminação, não vai rejeitá-lo, não vai colocá-lo de lado, não vai fazer nada contra ele. Quando ele percebe isso, a atitude dele muda radicalmente. Ele passa a se comportar de outra forma, ele já sorri, ele já brinca, ele já fica mais relaxado, mais tranquilo. O que para a gente, né, é um indicador de que esse menino já não precisa mais utilizar aquele mecanismo de defesa, porque ele já está se sentindo mais tranquilo, mais seguro, com seu lugar ali naquele espaço, já pertencendo a determinado espaço ou a determinado grupo. Então é bom a gente saber disso, porque muitas vezes esses meninos se apresentam, principalmente nas escolas, porque a escola não é que a escola seja um ambiente ameaçador, mas para um menino que está fora da escola, e que já muitas vezes está fora da escola antes até de cometer infração, ele já estava fora da escola. Né? Uma das razões até pelas quais esse menino caminha na direção da conduta infracional é o fato de ele estar fora da escola. Né? Ele já rompeu com a escola há algum tempo, não só com a escola, mas com outras tantas condições que asseguravam o seu desenvolvimento. Então, ele fora da escola comete a infração e depois, até por força de determinação judicial, ele tem que voltar para a escola. E para ele não é uma condição tranquila, não é uma coisa, na maior parte dos casos, não é uma coisa que ele desejasse, que ele gostasse, que ele tivesse uma lembrança positiva, que ele tivesse um gosto por voltar para a escola. Então, quando ele volta para a escola, até por força de determinação judicial, muitas vezes ele volta com essa postura. Eu digo isso porque é bom a gente pensar isso, o quanto é que essa postura é natural e faz parte da personalidade dele, ou o quanto que isso está sendo usado naquele momento em que está chegando num ambiente tal, em que ele precisa marcar seu território, que ele precisa conquistar um lugar para ele dentro daquele lugar, dentro daquela escola, que muitas vezes é apenas um mecanismo de defesa, não faz parte da personalidade daquele adolescente. E muitas vezes essa imagem inicial é que fica com esse menino. Enfim, a gente vai parando por aqui, depois eu espero que a gente possa ainda discutir um pouco mais. Eu quero ver se no final a gente consegue apresentar a pesquisa, para vocês verem como é que é a volta deles para a escola e a permanência deles. A gente fez um estudo com os meninos que voltaram para a escola ano passado. No final a gente deve conseguir apresentar para vocês. Olha que o Pedro. Eu trouxe um jornal aqui, que é o Caderno Cotidiano da Folha de São Paulo, de segunda-feira agora, 27 de junho. E tem uma matéria aqui que, enfim, está mais ou menos fazendo o caminho inverso do que eu e o Max, né? A gente, pelo menos, objetivou fazer aqui, que é desmistificar um pouco essa questão de que o adolescente, o aluno em LA, ele tem uma cara específica, ele tem um rosto, ele parece com alguém, né? Que já é uma coisa que remete a um escritor bem antigo, né? Super Lambroso, uma coisa assim, que ele fez um desenho do rosto do criminoso, isso em 1800 alguma coisa, e não coincidentemente a pele era escura, o nariz era um pouco mais largo, enfim, né? Dá para a gente entender um pouco que permeia essa questão aí, né, da discriminação, de achar que possivelmente uma pessoa de cor de pele e tal é mais perigosa que a outra. Enfim, algumas coisas aí que historicamente foram tentando colocar na nossa cabeça e que, enfim, muitas vezes sem querer a gente acaba abraçando.
E aqui, né, a matéria diz assim, 2 em cada 3 menores infratores, enfim, letras garrafais, um termo que a gente, né, um termo técnico que a gente não usa mais, menor, porque menor é um termo que remete à questão do ato infracional, enfim. 2 em cada 3 menores infratores não têm o pai dentro de casa. Aí embaixo, família e escola são principais freios à entrada de jovens no crime, afirma promotor de São Paulo. E nesse levantamento eles estão fazendo algumas características, né, dessa questão, às vezes financeira, e, por exemplo, essa questão de que mais ou menos 66% não tem o pai dentro de casa. Mas aí vai o que o Max falou, né? Então, essa questão, às vezes, falar 60% são, sei lá, negros e pardos, afrodescendentes e pardos. Mas, poxa, a gente puxar a população do Brasil, do IBGE, não vai fugir disso. É que muitos afrodescendentes se dizem brancos, se consideram brancos, e é válido que ele se considere branco, porém, né, numa questão de estatística, às vezes acaba dando uma diferenciada. A gente sabe que a população do Brasil, infelizmente, entre os jovens, hoje em dia, né, os casamentos não duram mais como em outros tempos. Eu não sei se foge muito disso, entendeu? Não sei se é um número muito diferente desse. Eu acredito que mais ou menos a cada 2 jovens, infelizmente, o pai, né, não mora mais naquela casa. Eu tenho 2 filhos, infelizmente, os meus filhos não têm o pai dentro de casa. Então é uma questão muito além, né, de ato infracional, uma questão social que está além disso. E, enfim, eles trazem alguns levantamentos aqui, mas isso só me mostra crer, e até o promotor fala isso, que a escola é a grande possibilidade desses garotos retomarem realmente, né, ressocializarem, retomarem uma convivência comunitária mais bacana, né, livre talvez de algumas atitudes aí que eles se acostumaram a fazer, que não estão dentro da lei, né, sem julgamento moral da questão. E a gente entender que se tem essa questão também de muitos serem né, de baixa renda, moradores da periferia, a gente entender que a escola é o local mais apropriado para essa retomada, né, no caminho desse garoto, desse adolescente, desse jovem, né, já passou dos 18 anos, e entender também que como a escola é a meta, né, o objetivo principal também para ele encerrar a medida, ele vai ter que retomar os estudos e por uma série de questões, como o Max falou, ele está 2, 3, 4 anos fora da escola. Tem a questão da progressão continuada, que a gente, né, quem é professor conhece na prática, tem um lado bom e um lado não tão bom. E o que acontece? Que esse garoto, quando ele volta para a 8ª série, primeiro colegial, e ele mal sabe ler e escrever, é difícil sentar numa sala de aula, imagina, sentar numa carteira e não saber o que o meu professor está escrevendo. Boa parte dos nossos alunos são meros copistas, né? A gente passa alguma coisa na lousa e eles simplesmente copiam, não só não entendem, não conseguem ler o que está escrito, como às vezes conseguem ler, mas não conseguem interpretar aquele texto, aquela frase. Então, a gente também tem esse olhar, né, que na verdade, nessa situação, um aluno semi-analfabeto, numa sala de 8ª, primeiro, ensino médio, ele é mais vítima daquela situação do que, ainda que ele tenha alguma culpa nesse processo, né? Então, o que eu quero dizer? Eu já entrei em sala de aula que na lista de presença tinha as letras LA do lado do nome do garoto. Quando isso aconteceu, eu já discriminei. Quando eu identifiquei que aquele aluno, aquele adolescente é LA, isso é taxar, isso é estigmatizar. E na minha visão, como educador mesmo, o único lado bom que teria nessa história de eu saber quem é o LA na minha sala de aula é que eu tivesse um olhar diferente, mas diferenciado nesse aspecto, digamos, para o lado positivo. De eu estar mais próximo dele, ver as dificuldades dele, saber que muitas vezes ele estava fora da escola há algum tempo e ele retomou por conta da medida, porque, né, se for para ter um olhar discriminatório, que é o que a gente falou aqui, que independe da nossa intenção, tenha um tiro no pé e talvez a gente tenha até, né,
Tem outros problemas com esse aluno que vai acabar causando na sala de aula. Tá? Obrigado. Por último, rapidamente, eu não vou mostrar aqui tudo que eu tenho, só contar para vocês que o ano passado, a gente tinha uma dúvida. A gente que trabalha com esses adolescentes, a gente pensava o seguinte: o juiz exige que ele volte para a escola. A gente trabalha para que ele volte para a escola. Muitas vezes ele não quer voltar para a escola, muitas vezes a escola não o quer de volta. Então a gente se depara com esse duplo obstáculo. Tanto ele que não quer voltar, quanto a escola que muitas vezes não o quer de volta. Mas a gente luta para essa inclusão, até porque a medida de liberdade assistida dele só terminará quando ele efetivamente voltar e comprovar não só que se matriculou, mas que está frequentando a aula. O juiz exige isso para que eles terminem as suas LAs. Mas a gente imaginava, a gente que trabalha com isso, pensava, bom, tudo bem, aí terminou a LA, quantos dias será que de aula que esse menino ainda vai assistir? Né? Porque aí o juiz já liberou ele da LA, não deve passar de uma semana ainda frequentando a aula, né? Dali para frente ele vai sair da escola, porque ele já não queria mesmo, a escola também já não faz tanta força para tê-lo ali dentro, não deve ficar mais do que uma semana. A partir dessa dúvida, para saber até quanto tempo ele demorava e que condições dadas favoreciam a permanência dele ou não, a gente pegou 483 adolescentes que terminaram sua LA de janeiro a junho do ano passado, 2015. Todos eles, os 483, terminaram a LA estudando, né, matriculados e frequentando as aulas. Pegamos esses nomes, fomos ao sistema, que vocês conhecem bem, o sistema de educação, né, que agora é unificado. Entramos no sistema, nome por nome. Vamos ver onde é que eles estão, quanto tempo, quando foi que eles abandonaram, quando foi que eles pararam de estudar. Primeiro a gente fez levantamento por idade, né? Vamos lá. A idade deles, a predominância está ali. A idade não, a série. A série cursada, a predominância está no primeiro do médio, né? Primeiro ano do ensino médio, com 172 ali no primeiro ano, alguns um pouquinho ali na oitava série e um pouquinho no segundo ano do ensino médio. Sobe um pouquinho agora, só para a gente ver. O sexo também, né? A gente não mudou muito, 92% meninos, 8% de meninas, e agora esse gráfico aqui é o mais interessante, que é a permanência. Quantos deles permaneceram? Para nossa surpresa, a grande maioria deles, 2/3, permaneceu. Apenas 1/3 deles abandonou. 33%, aquela fatia vermelha ali da pizza, está meio ruim, não sei se dá para todo mundo ver, mas são 161 os que abandonaram. Abandono de 161 entre 483 é exatamente 33%, é exatamente 1/3 deles. Para nós, esse dado foi, embora não seja satisfatório, né? O ideal seria que 100% deles estivessem ainda estudando, mas para a gente, 33% foi um índice bem abaixo do que a gente esperava. A gente esperava, e esse levantamento foi feito em abril deste ano, quer dizer, quase um ano, para alguns deles, mais de um ano depois deles terminarem a LA, eles voltam e resolvem retomar o processo de escolarização, resolvem continuar estudando. Isso tem o mérito deles, né? Mas tem também os méritos que a gente tem que compartilhar, e aqui, sinceramente mesmo, quero agradecer a todos os professores, diretores que se empenharam para que eles pudessem voltar e permanecer, porque mudou não só o nosso trabalho com eles, mudou o trabalho de vocês com eles. O trabalho de vocês, principalmente os mediadores, que é uma novidade que a gente tem hoje na Secretaria de Estado de Educação, né, que tem ajudado muito as escolas a trabalhar com esses adolescentes, a reintegrá-los à comunidade escolar, que não é uma tarefa fácil, a gente sabe o quanto isso é difícil, inclusive com todas as dificuldades que professores, diretores vêm enfrentando nos últimos tempos, né, a gente sabe disso. E além disso, além de todas as dificuldades, superando todas essas dificuldades, vocês têm conseguido também trabalhar com eles. Então é um mérito que a gente quer compartilhar com os meninos e com vocês, porque esse trabalho de vocês, com certeza, permitiu que pelo menos 2/3 deles estivessem ainda, estão ainda nas escolas estudando. Para a gente isso é muito interessante. Agora a gente espera que consiga, nos próximos anos, incluir aquele último terço que falta. Tá?
Muito obrigado a vocês por todo o empenho. Eu só esqueci, só um informezinho. Essa apresentação aqui, tá? A gente disponibiliza para as escolas interessadas a gente poder dar essa formação dentro das unidades, tá? Das escolas mesmo. No caso, poderia ser até para os alunos, a gente sabe que a realidade é mais complicada. Então a gente pensa em focar nos ATPCs. Então algumas escolas interessadas, lógico que a gente dá uma enxugada na apresentação, isso é uma coisa mais focada na medida mesmo. Mas quem tiver interesse, depois é só procurar a gente, tá? Obrigado, parabéns aí pela apresentação. Eu acho que todas as temáticas trabalhadas aqui foram importantes, são importantes, mas essas duas aqui refletem bem a realidade dentro das escolas. Eu acho que é importantíssimo estar na agenda de vocês o Pedro e o Max, né, dos HTPCs do segundo semestre aí, né, trabalhando com a equipe de professores, porque realmente nós que estamos dentro da escola sabemos o quanto é complicado quando chega um aluno que é LA, né, o aluno que cometeu algum ato infracional, então é bastante complicado a aceitação desse aluno, não só para os professores, como para os próprios colegas de sala de aula. Parabéns mesmo os dois. Eu gostaria de convidar para compor a mesa a representante da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a senhorita... aqui. Giane Maia. Ela faz parte, ela representa o Sistema de Proteção Escolar, o SPEC. Por favor, na sala de palmas. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença. Dando continuidade, nós vamos falar do tema agora, um tema também muito importante, né? Serviço de medida socioeducativa em meio aberto e a execução da liberdade assistida e da prestação de serviços à comunidade. É um tema que nós, como professores mediadores, muitas vezes temos dificuldades de entender, né? Muitas vezes você nem sabe o que o aluno está fazendo. Essa é uma grande questão que os professores às vezes colocam. O que esse aluno faz depois que ele sai da escola? Será que está fazendo mesmo isto? E para apresentar e tirar as nossas dúvidas, Elaine Arcos, por favor, e Altair Carrier Júnior. Bom dia. Se eu gaguejar aqui, não releve, que eu não estou muito acostumado com essa dinâmica. Meu nome é Júnior, né? Pode me chamar de Júnior. Eu sou técnico psicólogo na medida socioeducativa há 1 ano e 2 meses, mas antes disso eu conhecia os LAs, né? Como são chamados, na escola, né? Também sou licenciado, trabalhei por 1 ano e meio como professor atribuído e PA no estado, na diretoria Centro-Oeste. E meu primeiro contato na escola, né, já fui jogado na sala de aula, assim, sabiam quem era quem, e a única coisa que me falaram foi: cuidado nessa sala que tem 2 LAs. Né? Eu fiquei preocupado, né, chegando lá sem saber, não tinha diário, não tinha conteúdo, enfim. E quem são esses, né, que eu tenho que tomar cuidado? E entrei na sala, né, enfim, não tinha outro jeito mais. Só que, assim, por incrível que pareça, os 2 LAs, né, já estavam no diário de classe, com caneta marca-texto, escrito LA, não teve como não saber quem era, mas eram os 2 alunos mais tranquilos da sala, que era uma sala difícil, mas enfim, aqueles eram os mais tranquilos. Não sei
o motivo, né, mas talvez pelo fato de eu não ter feito uma discriminação, né, deixado eles de lado, não sei dizer. Mas entrei, tratei eles como todos os outros alunos e no corredor eles falavam comigo, etc. Não tive nenhum problema com eles, né. E compartilho com o sentimento do Max também, da saudade de estar em sala de aula. Infelizmente, graças ao governador, tive que tomar outro rumo na minha carreira profissional e, coincidentemente, estou aqui na medida hoje. A Elaine vai iniciar aqui as medidas e acho que fica mais fácil a gente complementar com as dúvidas do que falando tanto nesse aspecto. Bom dia. Bom dia. Elaine. Também trabalho, né, no serviço de medida socioeducativa, sou psicóloga por formação e hoje estou como técnica no serviço de medidas. Já estou, né, no serviço há quase 5 anos, 4 anos e 10 meses. Então, posso comentar um pouquinho, conversar com vocês e dar alguns exemplos aí dos meninos e da progressão deles dentro da medida. Se eu começar a gaguejar também junto com meu amigo, vai ficar 2 gatos aqui, né? Também estou acostumada, né, com essa dinâmica, mas vamos lá. Nós estamos aqui representando os serviços de medida socioeducativa da Brasilândia, Freguesia do Ó, Jaraguá, Pirituba e Perus. E vamos começando, então, falando para vocês um pouquinho o que é a medida socioeducativa e como a gente aplica isso no serviço. Então, assim, medidas socioeducativas são aplicáveis a adolescentes, atores de atos infracionais, que estão previstas no artigo 112 do ECA e regulamentados pelo SINASE. Então, apesar de configurar a resposta prática de um delito, elas apresentam um caráter predominantemente educativo e responsabilizador, não punitivo. Então, eu entendo que responsabilizar, né, o adolescente é bem diferente de punir. E a gente vai, no decorrer aí das apresentações, entender um pouquinho como que a gente faz essas reflexões e responsabiliza o adolescente no ato infracional. Aí, bom? Próximo slide. Então, assim, quem recebe a medida socioeducativa, né, o Marcel já comentou um pouquinho, mas reforçando, são adolescentes na faixa etária entre 12 e 18 anos de idade, podendo se estender até a sua aplicação a jovens com até 21 anos, incompletos, conforme o artigo 2º do ECA. Então, assim, é dos 12 aos 18 anos, né? Mas como o Marcel disse, se ele for apreendido antes de completar 18 anos, um dia antes de completar 18 anos, ele vai ter um tratamento que vai estar sob a medida socioeducativa. A partir do momento que ele já foi apreendido, ele está sob a medida socioeducativa, se ele completar 19 anos, ele vai continuar até os 21 se ele não terminou a medida. Porém, se ele está na medida, mas completou 18 anos, se ele for reincidente, né, cometer novamente um ato infracional e for aí apreendido, já não é mais com a medida socioeducativa, mesmo ele estando na medida, estando com 18 anos completo. Ele realmente já vai preso mesmo, né? Então eles têm essa consciência. E quem aplica, né, essa medida socioeducativa? O juiz da Vara Especial da Infância e da Juventude, né, o VEIJ, ele que é o responsável aí por proferir a sentença. Então ele que vai decidir da mais gravosa a mais leve e qual a medida que vai ser aplicada. Após a aplicação dessa medida, vem o DEIJ, né? Aí, após a medida, o processo ele é encaminhado para o juiz do Departamento de Execução da Infância e da Juventude, o DEIJ, que acompanha todo esse processo de como o adolescente está progredindo na medida e aí ele decide se encerra ou não a medida do adolescente. O serviço, o nosso serviço de medida, ele tem por finalidade de prover... Entendi. Sim, tá. Então, só retomando aqui, apesar que o Marcel também já comentou, né, mas assim, da mais gravosa a mais leve. Então, vocês podem perceber que a mais gravosa é quando ele está em regime de internação, que é o regime fechado. Essa é a mais gravosa.
Depois vem a semiliberdade, que aí tanto o regime fechado como a semiliberdade, eles ficam na Fundação Casa. O fechado, né, tá lá preso, não pode sair. E a semiliberdade, eles saem para estudar, para fazer cursos, para cumprir, às vezes, prestação de serviço à comunidade. De final de semana eles vão para casa, por isso que é a semiliberdade. Né? Depois, da mais gravosa, né, para mais leve. Aí vem a gente no meio aberto, serviço de medida em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, que a gente vai detalhar um pouquinho mais. E a mais leve, que seria a restituição ou advertência, que a própria autoridade judicial é que aplica. Então, a restituição, por exemplo, seria o que eles chamam de equipamento do Estado, né? Então, determina-se que ele vai lá e ou limpe, ou pinte, né? E se é uma advertência, pode ser verbal mesmo. Então, só para ter uma noção da mais gravosa para mais leve, a gente está aí nessa faixa aí do meio, que é o meio aberto. Então, o serviço, ele tem por finalidade de prover a atenção socioassistencial, o acompanhamento aos adolescentes e jovens de ambos os sexos, em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. O serviço deve contribuir para o acesso a direitos e a ressignificação de valores na vida pessoal e social do adolescente e do jovem. Então, é fazer com que ele possa estar refletindo, né, a respeito do seu ato infracional, né, e de que forma a gente vai fazer, levá-lo a refletir, né, que prejuízo trouxe esse ato infracional para a vida dele, para a família, para a comunidade, enfim. Então, nós temos aí diversas atividades que a gente exerce com eles, né? A nossa equipe do serviço, ela é multidisciplinar. Então, já visto aqui mesmo, né, nós temos sociólogos, psicólogos, pedagogos, são profissionais assistentes sociais, são profissionais da área humanas, né? Então, é uma equipe inter e multidisciplinar. Nós começamos com a acolhida, né? Então, o primeiro dia que ele é encaminhado para o serviço de meio aberto, então ele chega lá com a família, que não necessariamente é o pai e a mãe, né? Às vezes o avó, às vezes um tio, e às vezes irmão mais velho, né? E nesse momento da acolhida, que a gente, para a gente é fundamental, é o principal momento da acolhida mesmo, né? Então, quando a gente vai na casa, né, de um amigo, vai num parente, a gente gosta de ser bem recebido com um sorriso. E eu acho que receber esse adolescente significa enxergar que acolhê-lo é que ele tem algo, tem um problema e que ele precisa trocar esse problema com você. E a gente precisa dar esse acesso, né? Ele precisa criar essa confiança, esse vínculo, para que ele possa realmente se sentir à vontade com a gente, que nem sempre, nesse primeiro momento, a família, principalmente já por ter passado por, né, tantos sofrimentos, preconceitos, chega lá já desgastado, desacreditado e achando que, mais uma vez, vou ter que contar mais uma vez a história e como vai ser. Depois da acolhida, a gente, junto com a família e com o adolescente, a gente faz a construção do PIA, que é um plano individual de atendimento. Você pode passar só um pouquinho o próximo slide para a gente explicar um pouquinho o que é o PIA, depois a gente volta para ele. Então, a construção do PIA ele é garantir uma abordagem individual do adolescente, considerando, né, que cada um deles tem uma história singular, né, tem a sua biografia, né, tem um presente, uma perspectiva aí de futuro, e que o identifica, né, como pessoa e como cidadão. Compactuar com o adolescente e a sua família ou responsável metas, compromissos viáveis, né, que possam organizar e auxiliar seu presente e criar perspectiva de futuro, se vinculando dessa prática do ato infracional. E a partir do momento que a gente cria essas metas com eles, a gente tem como estar acompanhando, vendo se essas metas
realmente são viáveis, às vezes no meio do caminho a gente tem que mudar, ou por desejo deles, ou por orientação. Mas a gente tenta, nesse momento, ver quais são os gostos, os desejos dele, às vezes não no primeiro encontro, no momento da acolhida, mas em vários encontros, para conseguir descobrir qual é o desejo dele, porque ele vai passar por um período com a gente. E o ideal é que, durante esse período, a gente possa construir com ele algo significativo para a vida dele, para mudar o rumo da história dele, para que ele possa ampliar essa visão e fazer uma nova história, né? E aí, voltando um pouquinho o slide, nós temos aí o atendimento individual. Então, o pessoal de liberdade assistida, eles têm que comparecer no serviço semanalmente. Uma vez por semana, eles vão lá conversar com a gente. E dentro desse período, que é no mínimo 6 meses, né, traçar aí algum objetivo e tentar fazer com que ele reflita e mude um pouco a história dele. Então, a gente tem os atendimentos individuais, nós temos o atendimento grupal. Esse atendimento grupal é tanto para adolescente como para família. Então, mensalmente, a gente faz um grupo de adolescentes e um grupo de família. Nesses grupos, a gente tenta trazer temas diversificados, seja na área da saúde, na área da cultura, prevenção, né, sobre drogas, sobre doenças. A gente costuma também trazer o pessoal do DEISH, né, os promotores, os defensores para discutir com eles. A gente traz o CAPS para falar com eles a respeito de drogas. O pessoal da UBS comparece para falar sobre orientação de prevenção, né, DST. Enfim, nós temos o contato aí com a rede e a gente busca a rede para também nos auxiliar nesse momento, para discutir vários temas e clarear aí os direitos, deveres e prevenções junto com eles nesses grupos. Ampliação do universo informacional e cultural, ou seja, a gente realiza atividades externas, não só internamente com eles, mas leva eles para conhecer os equipamentos, né, da cidade, equipamentos culturais, museu. Levamos eles para clubes, parques, né, enfim, são diversas atividades externas que faz parte da ressocialização dele. A gente acredita que ele saindo também um pouco do território, conhecendo outros ambientes, outras pessoas, outras culturas, isso vai acrescentar no desenvolvimento dele e ampliar também a visão dele, né? Nós fazemos encaminhamentos aos serviços socioassistenciais, né, a rede aí, e demais políticas públicas, né? Então, seja educação, saúde, trabalho, esporte, cultura. E a gente procura muito focar nessas áreas que a gente acredita que, às vezes, ele nem tem acesso, né? Que é esporte, cultura e até mesmo profissionalização, prepará-los para o primeiro emprego, que às vezes ele não sabe nem como se vestir, como se portar, enfim, tem medo de atravessar a ponte, né? A gente costuma dizer isso. Eles estão tão focados aqui no território deles que quando a gente fala, olha, tem uma vaga, tem o CAT, poxa, vai até lá, vê esse emprego. Aí a primeira pergunta é, onde é? Então, assim, se não é aqui do lado, se não é só um ônibus até o terminal Cachoeirinha, para eles já tem aquela tensão, já tem aquele medo. E aí eu me pergunto por que será? Porque eles têm tanto medo de participar, de ir atrás, né? Porque às vezes a gente fala, eles são tudo vagabundo, não querem saber de nada. Essa é a expressão. Eles não querem saber de nada. Mas, quando a gente começa a conhecer melhor o perfil desses adolescentes, e entrando um pouco nesse contexto que o Max e o Pedro trouxe, eles vão participar, concorrer, só que eles são a 8ª série, são o primeiro colegial, que muitas vezes não sabem ler e escrever. E aí, chega nesse momento de concorrer, eles acabam não sendo aprovados, né? E vão uma vez, vão 2 vezes, na terceira eles não querem mais ir, né? E aí o que acontece? É um momento que eu penso que é muito delicado, porque é um momento de escolha deles. Então, assim, se eu não dou certo lá, se eu vou mais uma vez e não vou conseguir,
O que eu vou fazer, então? E esse momento de escolha, muitas vezes eles vão ou para um grupo onde eles se associam aos grupos, né? Ou vão para grupos religiosos, ou vão para grupos criminosos. E às vezes o Estado faz com que a gente acredite, né? Quer que a gente acredite que não há recriminação, não há preconceito de raça, né? Não há discriminação de classe social. Então, somos todos iguais, todos anjos, né? Não temos preconceito com nada, não temos diferenças de classes sociais, mas é nesse momento que eles se sentem preteridos, né? E acho que o melhor para eles é continuar aqui, recluso, né? No bairro dele, no território dele, que ali ele se sente seguro, e se sente seguro mais ainda fazendo parte desse grupo que de repente ele decidiu, né, ir até para um ato infracional. Então, assim, tem uma reflexão aí dentro desse quadro aí, amarelo, né, que é a reflexão, na verdade, assim, como fazer com que o adolescente reflita, né, sobre pontos importantes da vida dele, né, dele enquanto cidadão, né, no mundo, na sociedade, no seu contexto de vida familiar, de amizade, seus sonhos, medos. Então, eu não vou ler, mas vocês vão estar recebendo aí esse material. Mas é essa reflexão que está ali buscando a gente fortalecer ele, para ele buscar a autonomia dele, fazer com que ele seja uma pessoa um pouco mais proativa, que vai atrás não só dos direitos, mas colocar também em prática os deveres dele, né? Então, é essa reflexão que a gente tenta fazer no nosso dia a dia, nesses encontros, nesses atividades internas, externas, fazer com que ele amplie essa visão dele, que ele entenda que ele pode ter uma vida diferente da que ele teve até o momento, né? Porque os exemplos dele são os pais, são os avós, mas que a partir daquele momento ele pode fazer uma história diferente da que ele vem tendo até agora. Só que para isso ele precisa ser fortalecido, né? Porque muitas vezes ele está ali, ele vai uma vez só por semana, né, no serviço, o pessoal de liberdade assistida, mas quando ele fecha o portão e sai para a rua, assim, vem uma onda, né, em cima dele. Então, o assédio é grande, né, dentro do território, para que ele pense de forma diferente. Continuando, próximo slide. Além de todas essas atividades, né, que a gente desenvolve com ele aí no dia a dia, na semana, a gente também tem aí previsto, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização das seguintes encargos, entre outros. Então, ou seja, promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação, inserindo-lhes, se necessário, em programa oficial e comunitário e de auxílio à assistência social. A gente faz encaminhamento para as famílias, né, para os CREAS, CRAS, enfim, as redes de apoio, conforme a necessidade realmente da família. Supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo inclusive a sua matrícula. Então, nós temos esse papel como técnicos de acompanhar. Por isso, muitas vezes, vocês recebem lá o nosso pedido, né, de frequência e rendimento, até para a gente ver se realmente ele está indo para a escola, como está sendo, e porque às vezes ele fala que vai e acaba não indo, né? Então, é uma forma de a gente acompanhar e tentar ajudá-lo nessa retomada aí da escola, desse vínculo com a escola. Diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e da sua inserção no mercado de trabalho, né, que eu já comentei que é uma das atividades que a gente faz com os adolescentes. E apresentar o relatório do caso periodicamente. Então, nós temos a obrigação aí de estar encaminhando o relatório periodicamente para o DEIJ, que faz o acompanhamento aí do adolescente, porque no final do período da medida socioeducativa, quando a gente pedir o encerramento, o DEIJ já tem aí todo o histórico do que o adolescente está fazendo dentro da medida. Próximo slide. Continuando também, aí, um artigo do ECA, né?
Então, direito à educação, à cultura, esporte e lazer. Né? Então, a gente tenta focar nossas atividades em cima dos direitos, né, dele. E a criança, né, e o adolescente, ele tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento da sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E assegurando a igualdade de condição de acesso e permanência na escola, direito de ser respeitado por seus educadores, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias escolares superiores, direito à organização e participação de entidades estudantis, acesso à escola pública gratuita próxima à sua residência. Então, assim, acho que esse é o direito de qualquer criança e adolescente, né? Não seria só de um adolescente de LA. Então, uma vez recebemos uma ligação, só dando um exemplo, e aí falaram assim, olha, me apresentei sua técnica e tal, ela falou assim, olha, eu estou com 4 adolescentes aqui, e um deles é LA, né, eles tinham aprontado alguma coisa, né, tinham feito alguma coisa, e aí ela falou assim, o que eu faço com o LA? Aí eu perguntei assim, bom, o que você fez com os demais adolescentes? Então, eu acho que essa diferenciação é que não dá para ter. Né? Então, nós tentamos, o Serviço de Medida Socioeducativa, o tempo todo, desconstruir essa ideia de que o adolescente ele é diferente do adolescente do LA. Né? Ele só está passando por um período em que a gente está tentando ajudar. E muitas vezes, como o Pedro disse, o outro adolescente ele não foi apreendido, né? Teve a sorte ainda de não ter sido apreendido, mas já cometeu um ato infracional. Só que esse, quando já foi apreendido, ele está com a sigla lá, LA. Então, a gente tenta debater em cima disso, de desconstruir essa imagem. Bom, aqui, não sei se está muito visível, mas é mais para mostrar algumas atividades externas que a gente realiza com eles. Já levamos eles para ali acho que é catavento, enfim, parques, parque aquático, próximo slide. Muitos dos serviços, acho que a maioria, né, ou todos eles, nós temos as oficinas profissionalizantes, culturais dentro do serviço. Ali tem 2 exemplos, né, um é a panificação, e o objetivo realmente é tentar profissionalizar mesmo esse adolescente, né, para que ele tenha aí um conceito básico de panificação, saia de lá sabendo fazer pães e confeitaria. Então, é um nicho de mercado que ele pode estar entrando, né, como ajudante de padaria ou dentro de uma própria confeitaria. E, inclusive, a gente abre para a comunidade, eles trazem os pais, às vezes, né, mãe, que tem interesse, às vezes uma irmã ou um irmão, ou até os vizinhos, às vezes pedem para serem inseridos nessas oficinas. Ali é uma outra oficina de letramento, né, e ali, exatamente ali naquela foto, eles estão aprendendo peso, medida e tempo, né? E ali foi feito na prática, eles foram fazer uma receita de bolo e já dentro desse contexto. Tudo bem? O Júnior, você quer falar alguma coisa? Dessa parte que eu apresentei, quer complementar? Não? Então vamos lá, que agora eu acho que vai entrar a parte do Júnior. Obrigada, gente. Você bem sucinto aqui na parte da prestação de serviço, né? Os colegas já falaram aí sobre os direitos, Vale ressaltar que nenhuma das medidas, né, tanto a liberdade assistida quanto a prestação de serviço, ela tem caráter punitivo, né? Embora talvez pareça dessa forma. Então, assim, o objetivo é realmente, né, entre aspas, a gente não gosta dessa palavra, mas ressocializar o assistido, né, o adolescente ou o jovem, né, mediante a todas essas questões que a gente apresentou. Então, por exemplo, na medida oficinas, o acompanhamento para tirar documento, segunda via, ou às vezes a primeira via até documento, inclusão na escola e as dificuldades que eles apresentam aí para
para cada uma dessas questões, né? Na prestação de serviço a gente pode dividir em 3 eixos, né? Que é a responsabilidade da unidade, né? Ou seja, dos MSEs, a unidade acolhedora e o outro do próprio assistido. Então, assim, a gente vai tratar, conforme foi falado do PIA, né? O indivíduo, né? Por ele próprio. Então, respeitando aí as habilidades e competências de cada um. Então, por exemplo, se a gente vai inserir num PCA, não adianta a gente pedir para colocar ele na cozinha, ajudando a preparar um alimento, se ele, né, não gosta disso, não tem nenhuma habilidade. E, por outro lado, ele gosta de crianças e poderia estar desenvolvendo as atividades com as crianças, ou vice-versa, né? Então, sempre, quando a gente procura uma unidade acolhedora, né, um parceiro para que ele possa fazer essa prestação, a gente tenta levar em consideração os limites, né, e as habilidades e o desejo do garoto, né, do assistido. E isso vai para a gente fazer essa escolha. Depois disso a gente tem que fazer a apresentação, normalmente como são menores, com o responsável, né, pai, mãe, ou alguém, irmão mais velho, enfim, junto à unidade, que a gente contata mediante uma avaliação, né, uma conversa com os garotos, faz essa apresentação, vai de acordo com o que o juiz pede, né, durante 3 horas semanais, 4 horas, 5 horas, dependendo de cada caso. Eles vão ser apresentados, vão receber as obrigações, vamos dizer assim, né? O que eles vão ter que fazer no dia a dia, horário. E a unidade tem essa obrigação assim, de não colocar o garoto, né, em situação vexatória. Então tudo tem que ser bem esclarecido, né? E não pode, como a gente já falou, sofrer discriminação. Aquele lá é o PSC, alguma coisa que ninguém quer fazer, vai falar para ele fazer porque ele está prestando serviço, né? Porque o caráter é justamente o inverso, né? Não é que ele seja punido, e sim que ele tenha esse contato, né, com os meios, sociedade e com as pessoas mesmo, para que ele consiga, mediante ao fim, né, a conclusão da medida, ter essa oportunidade depois, né, que foi talvez tolhida, né, em outros momentos, conforme já foi falado aí. Da nossa parte, cabe essa obrigação de verificar uma unidade disponível, de acordo com, né, as habilidades dele, do perfil, fazer o acompanhamento junto à unidade, né, mediante a necessidade, semanalmente, mensalmente, para que vejam, né, a frequência, como está o desenvolvimento do assistido e daí por diante. A unidade, como se fosse um jovem aprendiz, vamos dizer. Eles têm que também ter o horário, ele vai assinar sempre que chega e quando sai, vai cumprir o horário, então vamos por 2 horas por semana. Então, se é das 8 às 10, vai chegar a assinar, na hora de ir embora, vai assinar novamente o horário. Essa pessoa responsável, normalmente a gente pede para que seja uma só, para que saiba, né, delegar conforme combinado as atividades. Ela vai também fazer uma avaliação, né, do desempenho do prestador, mediante uma ficha que a gente já deixa junto à unidade. E isso também varia, né? Vai dizer que tem que ser semanalmente, mensalmente, vai de caso a caso. Normalmente, ou a unidade entra em contato em caso de necessidade, ou a gente vai fazer o contato para acompanhar, né? E a responsabilidade do indivíduo também, né? Respeitar os horários, né, conforme combinados, respeitar o período, então, se são 6 meses, se são 4 meses, de 2 horas, enfim, que eles sejam respeitados, desempenhar as atividades conforme combinado, né, e, enfim, essa avaliação, né, é diferente da LA, né, porque ela não tem o acompanhamento, não vai depender, então, de uma outra situação, como estudo, trabalho, profissionalização, ou qualquer outra coisa. Vai depender unicamente de cumprir essas horas durante o período proposto, né? É claro que respeitando aí as atividades e desempenhando aí o respeito, o contato com todos os envolvidos. No caso de ausência, né, falta, sempre
né, que também é parte daí da ressocialização, informar, né, ou a unidade ou a medida, se em caso de ausência, e essas ausências são repostas aí também mediante acordo em dias ou horários. Só complementando assim essa parte, né, entre a unidade acolhedora e o serviço de medida. Então, assim, esse primeiro contato, muitas vezes as unidades acolhedoras já conhecem o que é a prestação de serviço à comunidade. E quem são esses nossos parceiros, né? São os CCAs, são as UBSs, os próprios equipamentos culturais, né? Então, aqui, a Fábrica da Cultura é uma unidade acolhedora. Nós temos diversos meninos aí que cumprem a medida socioeducativa de PSC, né? De prestação de serviço à comunidade aqui. E acho que isso que é o bacana da prestação de serviço, porque ele tem a oportunidade de fazer a gente passa para ele que é um trabalho voluntário, porque ele tem que cumprir uma medida. E muitas vezes ele vem assim para a gente, não querendo cumprir, por que eu tenho que trabalhar de graça? Né? E aí a gente tem todo um trabalho, antes de inseri-lo na unidade, de tentar mostrar para ele por que ele está cumprindo essa PSC. Ele teve que toda ação, né, tem uma reação. Então, ele teve um ato lá e agora ele está tendo que reparar esse ato. E que bom que ele vai prestar serviço à comunidade, porque ele ainda tem o momento da escolha. Ele pode, junto com a gente, com o serviço, escolher onde ele gostaria de prestar esse serviço. Porque o ideal é que ele saia de lá, né, com uma outra visão, que amplie o conhecimento dele. Então, se ele tem a oportunidade de vir aqui na Fábrica da Cultura, escolher qual atividade ele vai desenvolver, porque é permitido que ele faça um curso, então ele pode vir aqui, escolher o curso que ele quer e servir como prestação de serviço à comunidade. Então, olha que bacana, ele vem aqui, faz o curso e cumpre as horas que ele precisa. Ele sai daqui com um certificado e é considerada a prestação de serviço à comunidade, até porque no final dos cursos, a própria Fábrica da Cultura, né, estou dando exemplo, porque nós temos meninos aqui, estamos aqui, eles, que nesse mês de julho, eles estão com várias atividades apresentando o que foi feito durante o curso deles. E isso que é bacana, né? Depois ele poder ver o trabalho dele e mostrar o trabalho dele. Então, é importante as unidades acolhedoras ter esse entendimento, né? Essa visão de que atividade eu devo passar para esse adolescente, como eu devo apresentá-lo para os demais funcionários dessa unidade. Ele está ali fazendo um trabalho voluntário, não pode ser uma atividade vexatória, né? Ele não pode se sentir, né? Porque ele já está numa situação complicada. Então, acho que isso é importante. E quando chega no final ali da sua prestação de serviço, é contado por horas, né? Então, o juiz determina 3 meses, 3 horas semanais. Isso dá uma quantidade de horas. É como o Júnior disse, se ele falta, isso vai ter que ser reposto. Então, ele tem essa consciência de que o importante é ele cumprir direitinho, que quanto mais ele for direitinho, ele vai cumprir no prazo. Senão, vai acabar atrasando aí a prestação de serviço à comunidade dele. É basicamente isso, né? Lembrando assim, nos casos, por exemplo, aqui na Fábrica da Cultura, quando ele participa do curso, ele não só participa, como auxilia o professor também em eventuais necessidades, né? Não só participa como um ouvinte do curso, mas também auxiliando aí os educadores e professores. Acho que basicamente seria isso, e não adianta ficar discorrendo muito tempo, várias teorias, fica mais fácil, né, mediante dúvidas, a gente ir respondendo, fica mais dinâmico e não tão cansativo assim. Mais um. Aí. Bom, só para fechar, o último slide, tá, gente? Então, assim, os primeiros anos de vida da criança se dão com o estabelecimento de vínculos de convívio social.
É na infância e na escola que eles aprendem as normas de convivência, estabelecem regras entre si, constroem vínculos de amizades com o espaço que é dado a eles e o respeito com o próximo. Aprendem a lidar com as diferenças, a cumprir compromissos e horários, normas, condutas em sala de aula, entre outras. Então, assim, um dos diagnósticos percebidos por nós, do Serviço Medida Socioeducativa, é a quebra, né, do adolescente em conflito com a lei, né, o vínculo dele, né, a quebra de vínculo com a escola. Então, percebida essa problemática, a equipe técnica ela trabalha a ressocialização e o restabelecimento de vínculo com o âmbito escolar, além da dificuldade de aprendizado deste adolescente jovem. Então, assim, só para fechar aqui, a gente entende que antes de ele ser aprendido, muitas vezes ele já quebrou o vínculo, ele já não estava na escola. Muitas vezes ele está na escola e é aprendido e esse vínculo, mais uma vez, também é quebrado. Então, quando ele retoma, quando ele está com a gente, que a gente encaminha ele para a escola, a gente entende essa problemática e é por isso que estamos aqui trazendo essas informações, mostrando o nosso serviço de medida socioeducativa, tentando essa aproximação para também estar junto com as escolas, para que a gente possa auxiliar esse adolescente, né, nesse vínculo, nessa quebra, essa aproximação com ele. A gente entende que a família é fundamental, então nós não vamos conseguir resolver todos os conflitos, né, do adolescente na escola, mas eu acho que em conjunto, né, com a família e com a escola, a gente pode estar dando esse apoio, né? Então, era isso que a gente gostaria de falar e está encerrando aqui a nossa apresentação sobre o serviço de medida socioeducativa e quem tiver dúvida a gente vai depois estar respondendo, tá bom? Obrigada. Bom, esse tema é muito importante, né? Eu trabalhei muito com esse tema de liberdade assistida. Eu gostaria de até dar uma dica para todos os nossos colegas aqui. Uma das formas melhores de trabalhar com esse jovem é toda semana fazer uma reunião com ele, né? Conversar, perguntar como ele está se sentindo, né? Ampliar os horizontes dele, trazer alegria para esse jovem, porque a hora que ele chega na escola, automaticamente os pares semelhantes se abraçam. E você tem que abraçar esse jovem. E conversando sempre com os técnicos, normalmente eles pedem lá a frequência, às vezes por telefone, mandar por e-mail. Tenta assumir essa tarefa. Aí entra aquela fala que a Sara sempre fala, a Luz sempre fala. O professor mediador, ele não é ajudante da escola. Ele tem que fazer o papel dele. Um dos papéis, nós como professor mediador, é trabalhar com esses jovens. Questão de cantina, questão de portaria, questão de outros serviços que às vezes nós colocamos a fazer, deixa de atender esses jovens que realmente necessitam. E atendendo esses jovens, salvando esse jovem, está salvando todos os demais alunos que também poderão estar sendo influenciados no mundo. Tá? É importante estar conversando sempre com esses técnicos aqui, né, chamando para a escola ou indo atrás deles, buscando um pouco de aprendizado. Vou dar a fala agora aqui para o Instituto Sou da Paz, com a Beatriz, ela vai fazer uma pequenininha. Bom dia. Meio surpresa, mas perdoe. Alguns professores e diretores me conhecem, né? Eu estou em algumas escolas, trabalhando em parceria, junto com o Fernando, que é meu companheiro de trabalho. Eu fiquei pensando por que eu estou nessa mesa e algumas reflexões e o porquê do evento, né? No limite, eu acho que é um pouco a proposta do pessoal é pensar o tema das medidas socioeducativas e, na verdade, o trabalho com os adolescentes em duas dimensões, que é particular e coletiva. Então, acho que a Elaine foi falando muito, o Pedro e o Max, numa dimensão individual, que é poder perceber quem é o adolescente que está na nossa frente, e que muitas vezes, quando a gente só vê o ato infracional, a gente deixa de ver o que esse menino e essa menina podem trazer na relação, na escola, em especial na comunidade, né? Então, quando a gente está falando de por que é importante pensar na relação com os adolescentes, é porque também é um cuidado com a comunidade. Ele está transitando por aqui e importa a todo mundo que ele possa
lidar com outras pessoas, lidar com a família e com a escola e com a comunidade de uma maneira não violenta. E a gente, por experiência, acho que vocês sabem disso, essa experiência todo mundo tem, né? Quando lidam com a gente de uma forma violenta, em geral, eu tendo a ser ou violento ou a recuar. E as duas formas são perigosas, né, de lidar. A forma coletiva, eu acho que é quando o pessoal da SMARTS traz, e o Marcelo também trazem, a perspectiva das leis, e de pensar que o trabalho com o adolescente, ele precisa se dar de uma forma coletiva, não porque a gente não consegue dar conta pelo conhecimento que a gente tem, mas é porque a vida é uma somatória, né, de experiências que a gente tem. Esse adolescente está com uma família que muitas vezes não foi apoiada a lidar com ela e precisa de alguma forma de inserção na rede ou de poder conversar sobre as dúvidas que tem. Assim como a escola, assim como o serviço de medidas. Então, se a gente consegue trabalhar numa lógica de coletivizar o que é um problema, porque é um problema de todo mundo, e as respostas, o trabalho tende a ser menos solitário. Então, acho que o ganho dessa mesa é esse. E não é dizer simplesmente que a gente lida ou que os professores ou as escolas têm alguma dificuldade em lidar. É importante que vocês saibam que todo mundo tem. Que, enquanto trabalho com adolescente, é super desafiador, nós temos dúvidas o tempo todo. Os serviços de medida contam para a gente que tem dúvidas, os SMARTS têm dúvidas. A questão é que a gente aprende a não compartilhar as dúvidas achando que a gente precisa dar conta sozinho, né? E eu espero que todo mundo possa sair daqui, eu saio com essa reflexão de que, enquanto a gente assumir como um problema individual, a gente não muda essa lógica. Qual é a lógica? A lógica é punir, né? Então, a gente é punido, o adolescente é punido e a gente não para. E qual é o problema de não parar com isso? É que isso já se mostra que não funciona. Porque poderia continuar dessa forma. A gente poderia falar que o adolescente precisa ser punido. Tudo bem, é uma lógica que funciona há muitos anos no Brasil, pelo menos, e continua a funcionar. O problema é que isso não traz outras construções. E quando a gente não constrói de outra forma, a gente está, sim, alimentando essa espiral da violência, né? Se a gente consegue trabalhar na lógica da responsabilização, que é o que ele está no ponto agora, então a gente consegue, junto com o adolescente, pensar por que ele foi para o profissional e pensar a nossa parte nisso. Uma das experiências, algumas experiências super interessantes a gente vem tendo, em especial com os professores mediadores, certamente com os professores mediadores, que é de poder construir outros lugares de participação dos adolescentes nas escolas. E os adolescentes contam que, com a ajuda dos mediadores, eles se sentem mais gente. E é incrível que um adolescente possa se sentir menos gente, né? Mas eles dizem que sentem que tem voz, que eles têm desejos, que mesmo quando é difícil, agora eles conseguem falar por que é difícil. E alguns adolescentes contam, inclusive, por que eles são violentos, né? E eles contam isso dentro da escola, numa perspectiva de poder pensar outras formas de lidar que não seja só com a violência. Violência é importante, desde que não se coloque em risco e não coloque o outro em risco. E poder o adolescente assumir isso dentro da escola desculpa a utopia, mas é lindo, né? Que ele possa dizer que ele é violento e que ele gostaria de ser menos violento. Só que isso é junto, não tem outra forma. A gente não aprende sozinho, isso não é só o adolescente, a gente é adulto também, né? É compartilhando espaço, é compartilhando voz, é podendo errar sem ser punido, é podendo se desafiar a construir outros caminhos. E na exclusão, isso não funciona. A exclusão produz outras coisas que não é uma vida mais coletiva, ou uma vida mais amorosa, uma vida com mais afeto. E sem afeto, a gente já tem essa experiência, né? Como que a gente vai olhar para o outro de uma maneira afetiva, afetuosa, se não somos olhados assim? Então, acho que, no limite, isso é um pouco do que a gente vem pensando junto com as escolas, e é para falar que a escola é território disso também, né? É território do adolescente em medida socioeducativa, é território desses desafios, e dizer que, junto com os técnicos aqui do território, a gente também vem escutando o quanto eles gostariam de estar mais perto da escola, e acho que hoje talvez seja um primeiro passo, né? Que vocês possam convidá-los para as escolas, trocar ideia. A gente fez essa experiência com o Despertar para a Vida
Foi muito, muito bom mesmo, porque não é só a experiência de ser técnico de medida, a experiência de ser homem, a experiência de ser mulher, a experiência de ser um professor ou uma professora, e é assim que a gente vai agregando e construindo outros caminhos, né? Só para vocês saberem, acho que eu falei, Beatriz, a gente é do Sul da Paz, a gente está nas escolas desde o ano passado, a perspectiva é de continuar nessas escolas e se as portas estiverem abertas em outras também, na medida em que seja importante para vocês, né? Que a gente possa ajudar de alguma forma. Obrigada. Muito importante. Dentro das minhas mudanças pelo mundo, uma das grandes reclamações de todos os técnicos CREAS, CRAS, UBS, conselhos tutelares, é que a porta das escolas estão fechada para eles. Precisamos abrir a porta das escolas. Bom, apresentação agora aqui da senhorita Giane Maia, da Secretaria Estadual de Educação, por favor. Bom dia a todos. Eu vim representando o Sistema de Proteção Escolar da Secretaria de Estado da Educação. Sempre é muito bom estar junto com os mediadores. Eu sou técnica, eu cuido do registro de ocorrência escolar. Alguns de vocês, eu acho que a maioria já me conhece, eu fiz uma apresentação na diretoria há alguns meses. E desde a fundação, da criação do Sistema de Proteção Escolar, um dos nossos enfoques maiores é a questão da rede, da formação da rede de proteção. E como fazer isso? E desde o princípio, os gestores, os próprios mediadores, nos cobram como fazer essa formação de rede. Como se fazer dessa forma, chamando a rede da assistência social, da saúde, da cultura, as ONGs, os parceiros, os institutos, para formar essa rede. E o sucesso da gestão regional do Sistema de Proteção Escolar se dá por isso, da iniciativa desses gestores, da Sara, da Lu, que promovem esses eventos, adotaram uma metodologia de capacitação dos mediadores, que eu já tenho, depois que eu acompanhei, eu tenho passado para algumas pessoas, e para a formação dos mediadores, porque a secretaria ela não tá conseguindo abraçar muito, mas a gente tem os gestores, né, nomeados como gestores, para que eles façam esse trabalho junto às diretorias de ensino. E a Norte 1 é um sucesso assim com relação à formação. E eu vejo essa rede. Tem o adolescente, a criança e adolescente, medida socioeducativa, né? E a partir daí tem a assistência, tem o SMADS. Aí o SMADS tem que ter o contato com a escola. Nessa escola, por sorte, na maioria das vezes, tem o professor mediador. E o professor mediador tem que articular junto com o diretor. Então, assim, é um vínculo, né? Um depende do outro e sozinho o resultado é muito pequeno. Então, precisa ter esse elo, precisa ter esse contato, essa comunicação, que eu vejo que é muito importante. Agora, o Sistema de Proteção Escolar, o professor mediador, ele está aos cuidados da CEGEB, né? E, de qualquer forma, atuando em parceria com o Sistema de Proteção Escolar. E, inclusive, tem uma equipe na secretaria que cuida dos ARIAs, e eles poderiam estar aqui também, e eu acho que eles podem contribuir muito. Então, assim, se tiver mais algo que a secretaria, com uma atuação com relação aos ARIAs, vocês têm alguma dúvida ou querem saber alguma coisa, alguma informação, a Lu e a Sara podem encaminhar para mim, eu posso falar com os responsáveis para que esse diálogo se torne mais fácil, possa facilitar o trabalho de vocês.
Eu não estava esperando nenhuma fala, mas eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar junto com vocês. E eu passo a palavra para as nossas gestoras.